As redes sociais deixaram de ser apenas espaços para postar fotos e se conectar com outras pessoas. Hoje, elas fazem parte da rotina de profissionais, empresas e criadores de conteúdo que constroem reputação, encontram clientes, vendem produtos e geram renda dentro das plataformas. Grande parte dessas pessoas que usam as plataformas de forma profissional, elas estudam sobre alcance, estratégias, tentam entender o algoritmo, mas só vão procurar entender as regras depois que acontece um problema. Atuar profissionalmente dentro de uma plataforma exige sim estratégia de alcance, mas também exige entender os contratos, as responsabilidades e as regras que estão envolvidas nesse ambiente. Nesse vídeo, eu quero apresentar uma perspectiva diferente. Olhando para as redes sociais através da interseção da advocacia e da creator economy, eu vou mostrar como as plataformas passaram a concentrar relações jurídicas envolvendo contratos, parcerias, conteúdos, imagem e responsabilidades. Porque muitas vezes um clique é só um clique, até que ele passa a produzir uma consequência jurídica. Mas, para entender como isso acontece na prática, é preciso olhar para as ações mais comuns dentro dessas plataformas. Todos os dias, milhões de pessoas entram nas redes sociais e realizam ações quase automaticamente. Assistem vídeos, comentam publicações, compartilham conteúdo, aceitam termos de uso, gravam vídeos, fecham parcerias e clicam em publicar. A maioria dessas ações parece simples porque as plataformas foram projetadas para tornar essas ações cada vez mais fluidas, mas juridicamente cada uma dessas ações pode produzir efeitos diferentes. Por exemplo, publicar um conteúdo pode envolver direitos autorais ou direitos da personalidade. Fazer uma divulgação comercial pode gerar uma relação de consumo. Aceitar os termos de uso estabelece uma relação contratual com a plataforma. Fazer uma parceria pode gerar obrigações entre as partes. Sozinho, o clique pouco importa. O que importa é o que ele desencadeia, que são as relações e as consequências jurídicas que acontecem depois dele. O direito aparece porque existem pessoas fazendo uso desses ambientes, criando relações e produzindo consequências jurídicas. E não porque um celular, um aplicativo ou um algoritmo existem. Mas essas relações jurídicas não surgiram de uma hora para outra. Elas são resultado de uma transformação na forma como as pessoas usam as redes sociais. Por exemplo, quando eu comecei a faculdade lá em 2010, a internet já fazia parte da rotina das pessoas, mas a experiência era muito diferente da que a gente tem hoje. O computador, ou o notebook ainda era o principal meio de acesso. Os smartphones começaram a ganhar espaço. E assim, só para ter uma ideia, o Marco Civil da Internet, ele entrou em vigor lá em 2014, que já era o ano que a gente estava concluindo a graduação. A internet, ela já tinha uma relevância jurídica, mas as discussões sobre as redes sociais ainda estavam muito distantes da dimensão que elas iriam tomar nos anos seguintes. E isso porque as próprias plataformas mudaram a experiência do usuário. Quem usava o Instagram lá no início lembra que o feed era basicamente composto por publicações das pessoas que você seguia e em ordem cronológica. A lógica era outra. Era a gente que procurava e decidia quais seriam os conteúdos que a gente queria acompanhar. Hoje, isso mudou. Com os sistemas de recomendação e os feeds infinitos, o Instagram, e não só o Instagram, mas falando nesse caso do Instagram, a plataforma parou de mostrar só as publicações das pessoas que a gente segue e começou a selecionar uma parte muito relevante do conteúdo que a gente vê. Hoje, quando a gente fala de plataformas, o conteúdo também encontra a gente. E perceba que essa lógica, ela depende muito da forma como cada usuário utiliza e interage com essas redes sociais, porque cada interação deixa registros, conteúdos assistidos, pesquisas realizadas, curtidas,
o tempo de visualização ali do vídeo, de retenção, os comentários, compartilhamentos, tudo isso ajuda a construir uma experiência personalizada. Essa personalização também explica por que temas como tratamento de dados pessoais e a própria LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, passaram a ocupar um espaço tão relevante. A combinação entre smartphones, sistemas de recomendação e novas formas de distribuição também mudou a forma como o conteúdo é produzido e encontrado. Produzir deixou de exigir grandes estruturas e uma publicação passou a ter um potencial muito maior de alcançar outras pessoas além da base de seguidores desse usuário que criou o conteúdo que fez a publicação. E toda essa atenção começou a ser transformada em oportunidade econômica. É nesse contexto que surge a chamada Creator Economy. Criadores de conteúdo constroem audiência, profissionais fortalecem a autoridade, empresas encontram consumidores e produtos passam a ser divulgados e vendidos dentro das próprias plataformas. O TikTok Shop é um exemplo recente dessa transformação. Conteúdo, recomendação de produto e comércio passaram a acontecer dentro da mesma experiência. E falando em rede social, essa talvez seja a principal mudança para o direito. Quando o ambiente concentra criação de conteúdo, consumo, contratos, proteção intelectual, circulação de dados e geração de renda, ele também passa a concentrar conflitos jurídicos. É por isso que a questão jurídica do direito digital está menos na tecnologia em si e mais nas relações que surgem a partir dela. Quem produz conteúdo, quem anuncia, quem consome, quem utiliza uma imagem, quem aceita um contrato e quem toma decisões dentro dessas plataformas. E essa nova lógica das plataformas também mudou a forma como as pessoas interpretam aquilo que acontece dentro delas. Ganhou força uma expressão utilizada para quase tudo: o algoritmo. Um conteúdo não teve o alcance esperado? Foi o algoritmo. Uma conta perdeu seguidores? Foi o algoritmo. Uma publicação deixou de ser recomendada? Foi o algoritmo. O problema é que essa explicação acaba sendo utilizada para muitas situações diferentes. Por exemplo, um vídeo pode perder alcance porque está violando uma diretriz da comunidade, da plataforma, ou porque utiliza uma prática proibida de publicidade, ou simplesmente porque teve um baixo desempenho de audiência. Essas situações podem até parecer semelhantes, mas juridicamente são problemas diferentes. O algoritmo faz parte do sistema criado pela própria plataforma, que envolve modelos de recomendação, modelos matemáticos, dados, critérios de segurança, políticas internas e, é claro, objetivos comerciais. Existe sim uma imprevisibilidade. Nenhum criador controla completamente o alcance de uma publicação, porque existem diversos fatores envolvidos: comportamento dos usuários, contexto, momento, características do conteúdo e mudanças realizadas pela própria plataforma que acontecem o tempo todo. Mas reconhecer que existe incerteza não significa ignorar que existem regras. E talvez essa seja uma das maiores confusões de quem utiliza as redes sociais de uma forma profissional. O problema é que muitas pessoas entram nesses ambientes, seja TikTok, Instagram, YouTube, por exemplo, elas entram para construir negócios profissionais e acabam gastando uma energia enorme para descobrir como agradar o algoritmo. Buscam os horários certos, as fórmulas de viralização e outras estratégias supostamente capazes de prever resultados, mas acabam não entendendo as regras do ambiente. Só que pensa aqui comigo.
Imagine qualquer outro ambiente profissional. Por exemplo, quando você começa a trabalhar em uma empresa, você é apresentado a uma série de regras que organizam aquele ambiente de trabalho. Elas podem estar em um contrato, em um regulamento interno ou em forma de orientações da própria empresa. Você não precisa concordar com todas essas regras, mas você precisa conhecer essas regras para entender como aquele espaço, como aquele ambiente de trabalho funciona. Nas redes sociais acontece algo parecido. As plataformas, elas também estabelecem regras em relação a conteúdos, a publicidade, a monetização. O algoritmo, ele pode influenciar sim no alcance de uma publicação, mas as regras também trazem detalhes de o que você pode e o que você não pode fazer na plataforma e quais são as penalidades, o que pode acontecer se você não seguir essas regras. Até aqui, a gente falou sobre como as redes sociais mudaram e passaram a concentrar atividades que antes aconteciam em outros ambientes. Publicidade, comércio, produção de conteúdo, relacionamento com clientes e construção de reputação. Mas quando surge um problema dentro de uma plataforma, quais regras devem ser consideradas? A lei brasileira, os termos de uso, as diretrizes da própria plataforma? Uma mesma situação pode ser analisada por perspectivas diferentes ao mesmo tempo. Um conteúdo pode respeitar a legislação brasileira e, ao mesmo tempo, violar uma política da plataforma. Da mesma forma, uma decisão tomada pela plataforma pode ser questionada judicialmente. Para entender essas situações, a gente pode separar 3 camadas de regras que convivem dentro das plataformas. A primeira é a legislação brasileira. A legislação estabelece direitos, deveres e limites tanto para as relações que acontecem dentro das plataformas, quanto para as relações que acontecem fora dela. É aqui que entram, por exemplo, a Constituição Federal, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet. Essa é a base jurídica que existe independentemente da plataforma utilizada. A segunda camada é a relação contratual entre o usuário e a plataforma. Quando uma pessoa cria uma conta em uma rede social, ela passa a estabelecer uma relação com uma empresa que oferece determinado serviço. Essa relação é construída principalmente por meio dos termos de uso, que é aquela famosa tela que quase todo mundo aceita sem ler, mas que estabelece várias regras importantes sobre a relação usuário e plataforma. Os termos de uso funcionam como um contrato de adesão. O usuário aceita aquelas condições para utilizar a plataforma e, a partir disso, passa a existir uma relação jurídica entre as partes. Nesses termos, normalmente a gente encontra regras sobre a criação e uso da conta, responsabilidades do usuário, propriedade intelectual, suspensão, encerramento e outros aspectos. Mas os termos de uso não explicam sozinhos tudo o que acontece dentro daquele ambiente. Existe, assim, uma terceira camada, que são as diretrizes e as políticas da plataforma. Aqui entram documentos como as diretrizes da comunidade, políticas de publicidade e regras de monetização. Enquanto os termos de uso estabelecem as relações gerais entre usuário e plataforma, essas políticas detalham como esse ambiente deve funcionar na prática. Elas explicam, por exemplo, quais conteúdos podem ser removidos, quais comportamentos podem gerar restrições, quais práticas são permitidas para publicidade, quais critérios precisam ser cumpridos para participar de programas de monetização, quais conteúdos podem deixar de ser recomendados. Essas 3 camadas de regras coexistem e criam uma dinâmica própria. A plataforma pode aplicar as suas políticas rapidamente, muitas vezes com auxílio de processos automatizados, enquanto uma eventual discussão sobre essa decisão vai seguir
outro caminho, com análise jurídica e possibilidade de questionamento. E é aí que a gente desconstrói mais um grande mito da internet. As redes sociais são uma terra sem lei. Na verdade, elas são ecossistemas regulados por por diferentes camadas de regras que atuam ao mesmo tempo. Compreender essas regras também é importante porque pode ser que em algum determinado momento elas vão deixar de ser só uma informação teórica e vão passar a produzir efeitos na vida de quem utiliza essas plataformas. E agora eu quero trazer uma situação bastante comum entre criadores de conteúdo. Uma decisão da plataforma que interrompe uma atividade construída dentro dela. Um dos exemplos mais conhecidos é o banimento de conta. Quando uma conta é banida da noite para o dia, a primeira reação costuma ser um pouco de desespero com um pouco de revolta. O TikTok baniu minha conta do nada. Ele pode fazer isso? Eu posso processar? A resposta para essa pergunta passa pelas diretrizes da plataforma, pelos termos de uso e, em determinadas situações, esbarra na legislação. Para entender até onde vai a autonomia da plataforma e como o judiciário lida com isso na prática, vale olhar para um caso julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O processo envolvia o TikTok e uma criadora de conteúdo que utilizava essa plataforma profissionalmente. A conta, que já tinha uma audiência construída ali dentro da plataforma, foi banida pelo TikTok. Essa criadora entrou com uma ação pedindo o restabelecimento da conta, uma indenização por danos morais e lucros cessantes. Vamos lá. A plataforma possui autonomia para estabelecer regras de funcionamento e aplicar as medidas previstas em suas próprias regras. Mas essa autonomia não é absoluta. Quando uma decisão produz efeitos relevantes, seja sobre uma atividade profissional e econômica, seja sobre direitos da personalidade, seja dados ou relações de consumo, ela também pode ser submetida ao controle do Poder Judiciário. Um dos pontos analisados pelo tribunal foi o Código de Defesa do Consumidor. Embora exista uma discussão jurídica sobre a possibilidade de um criador profissional ser considerado consumidor de uma plataforma que ele também utiliza para gerar renda, os tribunais podem admitir em determinadas situações a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando eles identificarem vulnerabilidade na relação. Essa decisão determinou o restabelecimento da conta e uma indenização por danos morais no valor de R$10 mil. Em relação ao pedido de lucros cessantes, o tribunal entendeu que faltou a comprovação. Guarda essa informação que eu vou voltar nela depois. Esse caso mostra que as 3 camadas de regras podem atuar ao mesmo tempo. A plataforma usa as próprias diretrizes para banir a conta, os termos de uso regem a relação entre o usuário e a plataforma, e a legislação permite que o judiciário analise se a decisão tomada pela plataforma respeitou ou ultrapassou os limites jurídicos daquela relação. A gente olhou então para uma situação onde o conflito surgiu entre o usuário e a plataforma. Mas as redes sociais também são ambientes onde as pessoas se relacionam uma com as outras. E essas relações também podem gerar consequências jurídicas. É nesse contexto que surge uma segunda grande discussão: o uso de imagens, vídeos e conteúdos produzidos e compartilhados dentro desses ambientes. Quando a gente pensa nisso, o raciocínio é quase automático. Se alguém publicar uma imagem ou vídeo sem autorização, pode ser condenado a pagar uma indenização por isso. Mas o direito nem sempre olha para o clique isolado. Ele observa o contexto, como aquele conteúdo foi gerado, qual era a relação entre as partes e o que aconteceu ao longo do tempo. Um exemplo claro dessa complexidade foi um caso julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, envolvendo o meme Valeu Natalina. O caso envolvia um vídeo gravado em 2019 por um humorista nas ruas do Rio de Janeiro. Esse vídeo, ele contou com a participação de um adolescente que viralizou e anos depois, quando esse adolescente já era adulto, ele resolveu processar o humorista. Ele alegou o uso indevido de imagem e o fato de ser menor de idade na época.
Acontece que a história tinha muitas camadas. O tribunal avaliou que a mãe, que era a responsável legal na época, sabia da divulgação, não se opôs e ainda permitiu que o adolescente participasse de outros vídeos desse mesmo criador nos anos seguintes. Além disso, o próprio autor, que era o adolescente da época, ele compartilhava e impulsionava aqueles conteúdos nas próprias redes sociais dele. Então, a justiça apontou uma contradição entre o comportamento apontado ao longo dos anos e a alegação apresentada posteriormente no processo. É o que o direito chama de venire contra factum proprium, a regra de que ninguém pode adotar um comportamento que contradiga os seus próprios atos anteriores, quebrando a boa-fé. O processo também esbarrava na súmula 403 do STJ, que diz que o uso não autorizado de imagem com fins econômicos gera direito à indenização mesmo sem prova do prejuízo. Só que o tribunal entendeu que essa regra não poderia ser aplicada de forma automática, ignorando todo o contexto e a postura dos envolvidos. Mas eu trouxe esse caso para deixar um alerta inverso. Porque no fim das contas, a real é que o humorista deu um pouquinho de sorte. Esse caso não deve ser interpretado como uma autorização geral para uso de imagens. Se o comportamento desse adolescente fosse diferente, o desfecho desse caso poderia ter sido outro. Achar que a circulação anterior de um conteúdo ou o fato de a plataforma autorizar que esse conteúdo fique no ar dá passe livre para utilizar a imagem dos outros é um erro perigoso. A autorização formal do uso de imagem é uma das principais formas de estabelecer limites claros para essa utilização e reduzir riscos jurídicos. Existe uma forma muito comum de enxergar o direito como um serviço de emergência. Mas o papel do direito vai além de resolver problemas depois que eles acontecem. Ele também ajuda a construir relações mais claras, identificar riscos e construir uma estrutura para uma atividade que depende de ambientes digitais. É uma das principais formas de estabelecer limites claros para essa utilização e reduzir riscos jurídicos. Eu gosto muito da ideia da prevenção. E aqui eu não estou falando de adivinhar o futuro ou eliminar 100% dos riscos. Até quem faz tudo certo pode acordar com a conta bloqueada por conta de uma automatização, uma atualização maluca da plataforma. A verdadeira prevenção está em construir rastros e organizar a operação para que, diante de um problema, você não fique de mãos atadas. Muitas decisões importantes são tomadas antes de qualquer conflito. Por exemplo, quando a gente vai publicar um conteúdo antes de postar ele, é interessante se fazer algumas perguntas, dependendo de cada caso, obviamente, né? Como, por exemplo, quem aparece no seu conteúdo, se existe uma autorização para esse uso, se o conteúdo possui finalidade comercial, se existe algum contrato envolvido, algum documento que comprove essa relação. Porque na hora que o conflito aparece, quem decide é quem tem a capacidade de demonstrar os fatos. A indignação, por mais justificada que seja, não pesa nessa balança. As decisões judiciais são construídas sobre provas e não sobre intenções. É exatamente isso que os dois casos analisados trazem. No primeiro caso, da criadora do TikTok, a balança pesou para os dois lados. O pedido de restabelecimento de conta foi favorável para a autora, porque o banimento da conta não foi suficientemente justificado pelo TikTok. Mas, se, por exemplo, a criadora tivesse descumprido alguma regra da plataforma e alegasse desconhecimento dessa regra, provavelmente ela não teria recuperado essa conta. Ela conseguiu comprovar o dano moral, mas quando chegou nos lucros cessantes, a história mudou. Lembra que antes eu tinha pedido para você guardar a informação?
justamente porque a criadora não conseguiu comprovar por meio de elementos concretos o prejuízo financeiro alegado. Perceba que ter um negócio relevante não basta. É preciso provar essa relevância através de documentos e registros financeiros. O direito precisa de elementos concretos para transformar essa realidade em uma prova de prejuízo. O segundo caso também mostra como a organização prévia das relações pode ser um fator determinante. O humorista do caso lá do Valeu Natalina, ele não foi condenado porque o tribunal analisou o contexto da relação. Mas depender exclusivamente de contexto é uma estratégia bem arriscada. Uma autorização de uso formal de imagem reduz significativamente esse risco, porque já estabelece previamente os limites daquela utilização de uso. Nos dois casos, a decisão passou pela mesma régua, o que foi documentado, o que pôde ser demonstrado e como a relação foi tratada desde o início. O direito, ele até consegue reparar muitos problemas, mas ele trabalha com aquilo que pode ser demonstrado. Por isso, no ambiente digital, organização e documentação fazem parte da própria estratégia de proteção, mesmo que pareçam só burocracia. Quando eu comecei a pensar sobre esse vídeo, a minha intenção era trazer uma perspectiva diferente sobre as redes sociais. Muitas vezes, quando a gente fala em direito digital, a primeira associação é com a própria tecnologia ou com grandes discussões envolvendo as plataformas. Mas as plataformas, as redes sociais, elas só ganham relevância porque pessoas interagem dentro delas. Criadores constroem comunidades, empresas desenvolvem negócios, consumidores tomam decisões e profissionais utilizam desses ambientes como parte do próprio negócio. É justamente nesse encontro do direito digital com a Creator Economy que a prevenção se torna tão relevante. A internet ampliou as possibilidades de criação, trabalho e conexão, mas também trouxe novas formas de relacionamento que precisam ser compreendidas. É preciso entender as regras desse ambiente, reconhecer os riscos envolvidos e construir relações mais claras. Eu agradeço especialmente à professora Fernanda, que me convidou para falar sobre um tema que já faz parte da minha atuação tem algum tempo e que continua evoluindo junto com as próprias plataformas. E se existe uma ideia que eu gostaria que permanecesse depois dessa conversa, é essa. Por trás de cada perfil, de cada conteúdo, de cada clique, existe uma relação. E onde existem relações, existem direitos, deveres e consequências jurídicas.